Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai fazer o avanço do episódio 97 de Black Clover. Pra quem não sabe, no completo avanço a gente faz uma pequena review e depois disso a gente fala tudo o que vai acontecer no próximo episódio. Já conto com você pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não esquece, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. 白夜の奴らなんか光ったと思ったらすっげえ強くなったぞってリエなんでお前俺たちを攻撃するんだブラッククローバーページ97圧倒的劣勢 Galera, então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no episódio 96, dar uma leve recapitulada pra daí já seguir direto com o nosso completo avanço. Pessoal, a gente já começa o episódio com o Asta dizendo que os humanos e os elfos são iguais, e aquele clã simplesmente estava com ódio da humanidade pelo que foi feito no passado e por isso queriam vingança. Mas o garoto também diz que ele mesmo quer criar um reino onde todo mundo possa viver junto. É nesse momento que Uria compara ele com o primeiro rei mago, aquele que ele encontrou no passado, mas não durou por muito tempo. Depois disso, a magia do falso Lich, Patri, começa a ter um certo efeito. Os membros do Olho do Sol da Meia-Noite começam a ter sua vitalidade sugada pra assim permitir a reencarnação do clã dos elfos. Tudo isso estava acontecendo pra magia que necessitava daquelas joias mágicas. Tudo isso era o plano do Patri desde o início. Então a partir daí, muitos dos cidadãos do reino de Clover começam a se transformar e abrigar dentro deles almas de elfos, criando novas personalidades e tudo mais. Toda a história que eles tinham em seu passado sumiu e dentro dele apenas o elfo existia. Dentre todos esses transformados, a gente tem até mesmo o Luke e também o capitão dos servos Cianos, Cyril, mas o mais impressionante entre tudo é que todo o esquadrão do Alvorecer Dourado, tirando a Mimosa, havia se transformado. E existe um motivo pra ela ser a única livre disso e eu vou contar pra vocês em outro vídeo, fechou? Mas o mais importante entre tudo isso que tá acontecendo é que a gente vê também a aparição do Elfo Lich. Não Patri que vem causando tudo isso que aconteceu no anime, a gente viu o verdadeiro, aquele que viveu há 500 anos atrás, que foi o ancião dos elfos e que conhecemos toda a sua história ao lado do Rei Mago e sua irmã Tétia, que viria a ser a esposa do elfo. Nesse meio tempo, Urias, que havia sido derrotado totalmente pela Maria Leona, Zoro Asta se recupera. Ele começa a ganhar um grande poder graças à magia de reencarnação e diz que a era dos humanos chegou ao fim. Tudo a partir daí então começa a se confirmar, os elfos realmente tinham dominado as personalidades de muitas pessoas. O grupo da Mimosa e também o assistente do Rei Mago Marques, eles dizem que os humanos não são seus companheiros e então iniciam todo o ataque. A gente também vê com o Marques que com essa transformação não mudou apenas a sua personalidade, como também o deixou bem mais poderoso, ampliando muito sua magia e dando uma certa dificuldade até mesmo pro Capitão Yami, que obviamente pouco tempo depois virou o jogo e acabou com ele numa boa. Mas isso ele não fez só porque era mais forte ou algo assim. O Yami na verdade diz que não queria que os elfos usassem o corpo dos seus antigos companheiros como bem desejassem. Eles não podiam sair por aí fazendo ou falando qualquer coisa porque logo ele traria todo mundo de volta. Pelo menos isso é o que ele esperava, porque o problema acontece quando uma elfa com poder à altura aparece, alguém incrivelmente forte. Charlotte Roselei, a capitã das Rosas Azuis, também havia se tornado uma elfa. E então eles obviamente começam a se enfrentar, enquanto isso a gente via todo o reino de Clover sendo completamente destruído. Não só a capital, todo o território de Clover estava sofrendo nas mãos dos elfos. E aí o episódio prossegue focando na batalha contra Charlotte. O Yami estava lutando com ela e tudo isso estava sendo de alto nível. Nem mesmo o poder do capitão junto a Sol conseguiram fazer alguma coisa, mas o Yami toma a frente ali e ele diz que ele vai conseguir trazer a Charlotte de volta. A partir daí a batalha prossegue e a gente consegue ver também alguns flashbacks sobre a vida dela, sobre seu passado, sobre sua maldição e coisas assim. Além disso, as histórias do passado também são usadas para mostrar o quão poderoso é o poder dos elfos. Afinal, o poder de Charlotte foi amaldiçoado e assim as suas rosas ficaram azuis. Mas agora, com o poder dos elfos, elas estavam vermelhas. Era como se a maldição tivesse sido completamente dominada. Então, sabendo de todo esse poder, os dois continuam lutando. E assim a gente muda novamente de cenário após uma grande explosão de poder. É quando a gente volta então pro Luke, que havia acabado de se transformar, deixando a Noelle muito chocada e dizendo que ele estava com uma aura muito parecida com a do Veto. Nesse momento então o episódio chega ao fim e a gente prossegue com o nosso avanço. Então pessoal, como eu acabei de comentar com vocês, esse episódio teve alguns flashbacks e não só isso, teve alguns fillers também. Mesmo assim, todo mundo pode ficar bem tranquilo porque esses fillers acrescentaram na história. Foram flashbacks, foram explicações, foram lutas mais focadas e por isso ficou bem legal. E eu também gosto que eles fiquem acrescentando conteúdos assim pra assim o mangá conseguir decorrer ainda mais e ter mais coisas pra ser adaptado em anime, né não? Então sim, desde que sejam coisas que acrescentam na história, ficam muito legal se forem inseridas ali. E o Black Clover tá fazendo isso direitinho ultimamente. É claro, isso acabou atrapalhando o nosso avanço do episódio passado, que acabou sendo do episódio de hoje. Então eu vou fazer uma parte bem resumida e eu vou trazer mais conteúdo pra vocês nesse avanço. Provavelmente eu vou até passar um pouquinho do episódio 97. Mas a partir de agora a gente já começa a ter spoilers, fechou? Então assista por sua conta e risco ou chame o mago mais próximo pra te defender. Como eu
acabei de citar, Noelle ficou completamente assustada quando reencontrou com o Luke, que tava com um poder mágico assustador, incrivelmente maligno. Então ela começa a observar aqueles dois na sua frente quando do nada eles se viram e se abraçam. Eles então ficam felizes por ter se reencontrado, obviamente eles são os elfos, todo mundo já conseguiu notar isso. Nesse momento então aquele que tá no corpo do Luke diz: deixa comigo, ele já se vira jogando seu manto dos Cavaleiros Reais fora e se preparando pro combate, simplesmente erguendo sua mão e atacando Noelle diretamente. Aquilo foi um golpe certeiro e pra matar. Houve uma grande explosão e aquilo passou de raspão. Ele ainda começa a brincar dizendo que como faz muito tempo ele acabou errando, mas com os danos daquele ataque a gente percebe, estava muito mais forte do que o Luke costumava ser e não só isso. Se ele tivesse mirado um pouquinho melhor, aquele seria o fim pra Noelle. O elfo ali não tava de brincadeira e mesmo assim a garota se recusava a lutar. Obviamente ele não a enxergava como uma companheira, mas a Noelle pensava de modo diferente. Ela não iria atacar um amigo, e se o seu primo Crit não tivesse ali do seu lado pra proteger o próximo golpe do Luke, todos eles teriam um grande problema. Noelle então começa a se perguntar o porquê, como isso estava acontecendo, e mesmo assim ela continuava sendo atacada. Então ela decide contra-atacar, não pensando em ferir o Luke, mas sim se defender. Então, enquanto estava completamente assustada com aquela situação, ela convoca sua magia de criação de água, Ninho do Dragão do Mar. O golpe que a gente já conhece da Noelle, seu golpe certeiro, seu golpe mais poderoso. E então, naquele momento, a gente vê que o Luke estava completamente feliz. Ele levou sua Mana Zone, criando uma grande armadura de mana. Depois disso, ele ainda começa a sorrir, dizendo que a Noelle era da realeza e seria um prazer acabar com ela. Enquanto essa luta rolava, a gente volta pra onde estava o Asta, o Zoro e a Mareleona enfrentando Uria. Obviamente, a partir de agora, assim como os outros Cavaleiros Mágicos, eles estavam tendo um grande problema. Afinal, aquela luta já estava ganha, mas o elfo se tornou mais poderoso do nada. A partir de agora, Uria estava sendo capaz de usar várias magias copiadas ao mesmo tempo. Chegou a um ponto onde mesmo independente do que os três fariam juntos, eles já estavam sem saída e sem saber como escapar dos ataques daquele elfo. É então que do absoluto nada, uma nova magia chega ali, a magia de pintura, que a gente sabe de quem é. O capitão dos Servucianos, Drill, acabou de chegar ali, mas como vimos, ele havia se tornado um elfo também, então ele não era uma ajuda, e sim mais um inimigo de alto nível. Então, após o grande reencontro dos elfos, eles passam a batalhar novamente contra os Cavaleiros Mágicos que estavam ali. Se já estava ruim pro grupo da Leona, ficou pior ainda a partir de agora. Os dois sozinhos estavam simplesmente acabando com os três Cavaleiros Reais. As magias deles estavam de alto nível, era incrivelmente poderoso, e não para por aí. Nem mesmo a Leona, com todo o seu poder, sabia o que fazer naquela situação, mas é claro que ela não ia desistir. Ela continuava atacando como se nada tivesse acontecido, mesmo assim estava com um certo medo de perder, o que era bem compreensível nessa situação. Então, conforme a gente viu o decorrer dessa luta, o Zora consegue usar uma magia de armadilha e prender os elfos, todo mundo que estava ali na verdade, uma magia que estava impossibilitando os elfos de enxergarem tudo o que estava acontecendo ali, mas é claro, pra eles não era um grande problema. Os elfos com seu poder incrível conseguiam sentir facilmente a mana de todo mundo que estava lutando naquele lugar, então qualquer movimento que ocorresse eles sentiriam automaticamente. O problema pra eles é que aquela armadilha não foi feita focada nos Cavaleiros Mágicos, mas sim no queridinho Asta. Como Zora mesmo disse, aquele era um dia de azar pros elfos, porque eles agora que estavam dependendo totalmente de sentir a mana do adversário, estavam enfrentando um monstro que não tinha qualquer poder mágico. Asta então já estava com sua forma demônio ativada e salta imediatamente em direção àqueles dois. Ele passa destruindo todas as magias que estavam ali com o seu poder da antimagia transbordando todo o seu corpo. Ele começa a cortar as magias e assim consegue atingir também Uriel. Aquilo não foi um ataque feito pra o vencer e sim pra acabar com aquela magia que estava mudando a sua personalidade. Acontece que simplesmente causou dor. Aquele elfo que estava no corpo do Uriel começa a perguntar o que estava acontecendo, o que o Asta havia feito. E então todos percebemos, mesmo a antimagia não adiantava de nada contra aquilo, não era possível desfazer aquele poder. Ria então começa a explicar que essa era uma magia diferente da magia normal. Ele diz que os corpos humanos ficarão pra sempre hospedando os espíritos élficos, essa era a magia de reencarnação. Ele ainda segue dizendo que a técnica de receptáculo de espírito estava quase completa, então esses corpos já eram pra eles os seus objetos, seriam sempre controlados pelos elfos, e isso deixou todos os Cavaleiros Mágicos ali chocados. Pra gente que tá acompanhando o anime ficou claro que era uma magia de reencarnação, mas o Asta que tava lutando não tinha entendido o que estava acontecendo ali. Ele então começa a gritar pra eles pararem de palhaçada e dizia que iria trazer o Uriel de volta de qualquer jeito, mas ele só não tinha entendido que muitas pessoas ali também tinham sido transformadas. Nesse momento vemos outros Cavaleiros Mágicos que agora haviam se tornado elfos. Eles então começam a preparar um grande ataque. E nesse momento a Mareleona ataca seus próprios companheiros e mandam eles pra bem longe. Zora e Asta haviam sido arremessados pra fora daquele lugar. Ela então diz pra que eles fugissem pra casa imediatamente e que ela cuidaria de toda a situação sozinha com seu incrível poder. Nesse momento Uria começa a sorrir dizendo que ela deixou seus companheiros escaparem e ficou ali lutando no perigo sozinha. Além disso, ele diz que essa foi uma atitude bem nobre. Ela então olha, começa a sorrir e diz que ele tá confundindo muitas coisas ali. Ela então chama seus próprios companheiros de covarde e diz que eles só iriam a atrapalhar. Agora que eles foram embora, ela poderia lutar de verdade, com isso matar todos os elfos de uma vez só. Esse é o incrível poder da Mareleona. E eu acho que vai ser nesse momento que o episódio vai acabar. Eu espero muito que vocês tenham curtido o avanço de hoje. Black Clover, page 97, 圧倒的劣勢
どうしますメレオレオナ団長。 E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!